Olá pessoal, aqui é Caetano Yaneta do VFX Brasil e dando continuidade ao tutorial que nós começamos de animação do tubarão, agora nós vamos animar ele através de um caminho. Inicialmente nós precisamos de uma curva para isso. Eu vou fechar o meu Attribute Editor, abrir o Outliner. Temos os objetos básicos aqui da cena, o tubarão e o deformador. Antes de criar o caminho e tudo mais, uma coisa que nós precisamos fazer para que a cauda continue sendo animada, mesmo quando o tubarão estiver passando pelo caminho que nós vamos criar, é selecionar com o botão do meio do mouse esse deformador Sign 1 Handle e arrastar ele para cima do tubarão. Dessa forma eu crio uma relação child parent com o tubarão, de forma que o deformador Sign Handle 1 ele é filho do objeto tubarão, que seria um modelo 3D. Isso vai ser necessário para que, conforme nós movemos o tubarão, o deformador acompanha. Caso isso não ocorra, o deformador fica estático e o tubarão não movimenta a cauda enquanto ele se desloca pelo caminho. Bom, feito isso, posso fechar aqui o deformador. Eu vou colocar numa outra posição aqui, só para facilitar a criação da curva. Para criar a curva, eu vou vir em Create, CV Curve Tool, pode ser qualquer uma das curvas. Eu prefiro usar a CV Curve Tool e vou clicando aqui na Viewport para criar um caminho por onde o tubarão vai passar. Terminando, pressiono Enter. Vou fazer uns ajustes aqui na curva, com o botão da direita, Ctrl Vertex. Vou puxar um pouquinho os vértices para afastar um pouco eles aqui e procurar deixar a curva um pouco mais arredondada. Pronto, acho que é o suficiente para o que nós precisamos. Clicar com o botão da direita novamente, Object Mode, e agora sim. Para fazer o tubarão se deslocar pela curva, nós vamos utilizar aqui a opção Animate Motion Paths Attach to Motion Path. Para que ela funcione, vou sair aqui das opções, clicar na Viewport, eu preciso que eu selecione o tubarão e em seguida o caminho que esse tubarão vai percorrer. Isso funciona para qualquer objeto. Vindo novamente em Animate, Motion Paths, Attach to Motion Path, eu vou vir aqui na Option Box. Inicialmente eu não vou mudar nenhuma propriedade. Edit Reset Settings, só para ele sair com os parâmetros padrão. E vou clicar aqui em Attach. Inicialmente eu já vejo aqui que o tubarão está seguindo a curva, certo? O problema inicial é que o eixo de deslocamento do tubarão não é o eixo correto, por isso que ele está andando de lado pela curva. Para isso eu vou abrir aqui o Attribute Editor, selecionar aqui a tab Motion Path, que é o que foi criado atualmente, e aqui na opção Front Axis, o eixo que está é o X. No caso do tubarão, esse modelo, o eixo que aponta para frente dele é o Z. E agora sim, se eu der play, eu tenho o tubarão andando ao longo do caminho e a cauda fazendo um movimento de um lado para o outro. Uma coisa interessante sobre o Motion Path é que ele cria o movimento tomando todo o tamanho da minha animação, todo o tamanho que eu tenho pré-selecionado aqui na timeline. No caso, nós fizemos a mudança no tutorial anterior para 300 quadros, então ele procura utilizar os 300 quadros do começo até o final da curva, certo? Mas isso pode ser alterado. Com o tubarão selecionado, se eu for aqui em Window, Animation Editors, Graph Editor, aqui eu não consigo visualizar toda a minha curva de animação que foi criada para isso. Eu vou pressionar A no teclado para ele me colocar toda a informação na área que eu tenho disponível. E agora sim eu tenho. Se você for observar, existem somente duas keyframes para toda essa animação que ele faz. Se eu seleciono daqui a primeira keyframe, os valores eu tenho. Esse primeiro valor é o frame, então no frame 1 o valor é 0. O que significa esse valor 0? O 0 indica o início da curva. Certo? Ele trabalha da seguinte forma. A curva que foi criada, 0 é o ponto inicial. Se eu for aqui no final, eu tenho na frame 300 o valor 1. 1 é o final da curva.
Então ele trabalha entre os valores 0 e 1, onde os outros valores são intermediários. Se eu for aqui, visualizar, na verdade esse u-value que ele tem. Se eu for aqui mais ou menos no meio, eu vou ter um valor próximo de 0,5, que seria mais ou menos a metade da curva. Certo? Dessa forma, eu tenho o controle dele ao longo de qualquer caminho que eu precise. Se por acaso eu precisar de mais frames, vamos supor, eu vou aumentar minha animação para 400 quadros. Se eu visualizar aqui até o final, ele tem animação até o 300. Logo depois do 300, eu não tenho mais animação dele, porque ele chegou ao final da curva. Certo? A única animação que continua ocorrendo é a animação da expressão que continua movimentando a cauda de um lado para o outro. Certo? Se eu quisesse que ele pegasse os 400 quadros ao invés dos 300, eu preciso vir aqui no meu Graph Editor, selecionar a última keyframe e alterar aqui para 400. Clicar aqui, pressionar A de novo para ele poder colocar todo o gráfico, enquadrar todo o gráfico na minha área. E agora sim, eu tenho a animação demorando 400 quadros ao invés de 300. Eu vou colocar novamente 300 aqui, a timeline, e retornar o que a gente fez, porque é o suficiente atualmente o que precisa. Mas, caso você necessite alterar esses valores, você pode fazer através aqui do Graph Editor e aumentar ou reduzir o tamanho da animação. Se eu quiser que, por exemplo, ele pare em algum outro ponto, basta que a animação termine, por exemplo, aqui no meio da curva, eu posso alterar aqui no frame 300 ainda, em vez de 1 colocar em 0.5, por exemplo. Dessa forma, ele vai levar os 300 quadros para chegar até o meio da curva. Vou voltar novamente aqui para o padrão. Certo? Dessa forma, tudo que você cria com o Motion Path você consegue editar no Graph Editor, no editor de animação. Vou fechar o Graph Editor aqui. Indo aqui em uma das partes da curva, onde ele faz uma área um pouco mais acentuada, um outro problema que nós temos aqui seria, olhando aqui numa vista superior, é que o tubarão acaba ficando o corpo dele tangente a essa área da curva. Ele não acompanha a curva conforme ele se desloca. Para isso, existe um outro efeito que nós criamos aqui também na seção Motion Path do Animate, que seria esse Flow Path Object. Esse Flow Path Object vai criar um deformador látice ao longo do comprimento do tubarão e vai deformar ele conforme ele se desloca pela curva. Com o tubarão selecionado, eu vou clicar em Flow Path Object. E aqui nós temos o látice. Certo? E aqui o tubarão já seguindo a curva. Antes ele ficava muito mais deslocado do que era. Para vocês observarem, eu vou dar Ctrl Z. Isso era ele antes. Edit, Redo. Para ele depois do Flow Path aplicado. Essas opções aqui do Flow Path você pode alterar FFD1 ou indo no Channel Box. Fica um pouco mais simples. Selecionando o látice que está envolvendo o tubarão, eu posso vir aqui e aumentar, por exemplo, a quantidade de subdivisões para ele poder fazer uma deformação melhor, mais suave ao longo da curva. E dessa forma, nós temos aqui o tubarão se deslocando ao longo da curva e deformando de acordo com como ele caminha por ela. Para você visualizar isso na viewport de uma outra maneira, uma das coisas que você pode fazer, para não ficar todos esses deformadores aqui aplicando e você poder ter uma noção um pouco melhor do movimento do tubarão, você pode vir aqui em Show, na viewport, e desligar os deformadores, Deformers, e clicar aqui para desabilitar. Dessa forma ele esconde todos os deformadores na vista em que eu selecionei. Vou colocar uma câmera, uma visão um pouco mais interessante. E agora sim nós temos o tubarão animado.
Só para fazer uma passagem rápida aqui. Ele termina mais ou menos no frame 135. Eu vou limitar aqui minha animação, mais ou menos ao quadro 135, só para poder observar essa passada dele próximo à câmera. Certo? Se você for renderizar ele aqui nós temos o resultado da animação. Espero que esse tutorial seja útil a vocês e nos vemos em breve aqui no VFX Brasil. Obrigado.